Dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor. Vamos para mais uma manhã de reflexão da palavra do Senhor, para aprendermos e ouvirmos com o que Ele quer tratar com o nosso coração. A nossa reflexão de hoje continua a falar acerca da fé. Ontem a palavra foi novamente, o nosso devocional foi acerca da fé. E hoje, novamente, o Espírito Santo me dirigiu novamente acerca da fé. Confesso que logo cedo pela manhã, houve um incômodo em meu coração para testemunhar acerca dessa fé inabalável. O Espírito Santo falou claramente comigo que eu tinha ministrado o que o Espírito Santo me conduziu a falar, mas que o Espírito Santo queria que eu falasse acerca do que eu vivi dessa fé inabalável, de um pequeno e breve testemunho. Mas a direção aqui está em menção em alguns versículos que vai falar sobre essa fé. Lá em Mateus 21, 22, vai dizer que e tudo o que pedirdes na oração ou em oração, crendo, o recebereis. Segundo Coríntios 5, 7 vai dizer, porque andamos por fé e não por vista. Romanos 10, 17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, esses três versículos, ele é um dos versículos que está mencionado na Bíblia acerca de fé, porque tem outros versículos. Mas esses aqui foi o que o Espírito Santo me direcionou para eles, para que eu falasse de um breve testemunho que o Senhor me concedeu, vivendo exatamente o que está aqui em Mateus 21, 22, dizendo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E em Coríntios 5, 7, quando vai dizer aqui, como nós já lemos, porque andamos por fé e não por vista. E foi exatamente isso que eu vivi no momento do meu milagre, no momento daquele momento em que tudo dizia que não teria condição de acontecer, que não era possível acontecer. Eu me agarrei a esses dois versículos e o Senhor operou em minha vida. E por isso que o Senhor me impulsionou a vir aqui, porque algumas pessoas me conhecem, sabem do que vou relatar, mas outras pessoas precisam ouvir, E eu peço que você compartilhe essa palavra, porque com certeza a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, os nossos testemunhos são para fortalecer a fé daqueles que por algum momento, estão perdendo a sua fé, estão fracos na fé. Então, um precisa ajudar o outro. E no momento em que eu vivi essa palavra, no momento que eu internalizei essa palavra na minha vida, eu vim de um relacionamento onde eu não poderia mais ter filhos, onde eu já era uma mulher ligada, e o Senhor mudou a minha história. O Senhor falou para mim que iria escrever uma nova história, que iria me honrar, e assim eu fiz. O Senhor me deu, me presenteou com um novo relacionamento, com uma nova história. O Senhor me honrou em todas as áreas que o Senhor ele me honrou, naquela área onde eu fui mais afetada, onde eu fui mais machucada. Ele me honrou e Ele me presenteou com esse milagre. Eu pude novamente experimentar um novo relacionamento, agora diante da presença de Deus, diante da direção de Deus, fazendo tudo aquilo conforme a vontade do Senhor, honrando o Senhor e recebendo honras do Senhor. E quando isso aconteceu, que eu não podia mais gerar,
eu dizia para o Senhor como é que eu vou agora construir uma nova família, como é que eu vou agora poder gerar filhos para proporcionar isso ao meu esposo que não tinha filhos. E o Senhor tinha falado que a obra seria completa. E eu me apeguei, eu me agarrei ao que o Senhor havia me dito, ao que o Senhor havia falado ao meu coração. E eu vivi exatamente isso aqui. Eu comecei a clamar e a pedir, a acreditar. Comecei a andar por fé. Cheguei a fazer alguns procedimentos, né, para engravidar novamente, para refazer, recanalizar as trompas. Cheguei a fazer cirurgias e nada deu certo. Porém, tudo seria para um propósito, porque a glória era do Senhor, não era de homens. Se o Senhor tivesse permitido acontecer daquela forma onde eu fui buscar, a glória seria para homens. Mas o Senhor não permitiu e a glória até hoje é só para Ele. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém, não é verdade? Então, eu fui presenteada com o Senhor, com um novo imóvel. E nesse lugar onde nós fomos morar, havia um quarto. E ali eu comecei a produzir esse quarto à espera desse bebê, sem nem estar grávida. E muitos diziam: por que você vai fazer isso? Isso pode lhe trazer dores, pode lhe trazer frustrações. Mas dentro de mim eu tinha certeza do que o Senhor tinha me dito e eu fiquei com o que o Senhor tinha me falado. Eu produzi todo esse quarto, fiz esse quarto lindo para uma criança, sem ela ainda estar no meu ventre, porque eu tinha certeza que ela já estava gerada no céu. E todas as noites, quando eu ia orar, eu ia nesse quarto desse bebê orar, eu via uma estrela e aquela estrela ela se comunicava comigo. Era algo inexplicável. Todas as noites aquela estrela estava ali no mesmo lugar e ela se comunicava comigo. E eu tinha certeza do que eu tinha escutado, do que eu tinha recebido e do que estava sendo gerado. E para resumir, um belo dia, passado esses procedimentos todos que eu fiz, e onde a médica que fez esse procedimento falou para mim, como você é uma mulher de muita fé, tudo pode acontecer. Porém, se não acontecer durante um ano, você vai para um banco de inseminação artificial. E eu disse para ela imediatamente: eu não vou, doutora, para um banco de inseminação. O Senhor que me prometeu, Ele vai me conceder. Ele vai me conceder, vai ser gerado da forma normal, como o Senhor me falou. E passando-se 3 meses após aquela visita, aquela médica, eu estava em meu trabalho, trabalhava gerenciando uma loja no shopping, e eu estava no meu trabalho, executando a minha função, aonde eu ouvi a voz do Espírito Santo mais uma vez falar comigo, e dessa vez num tom bem suave e claro, quando dizia: mulher, estás grávida. E eu me assustei, achei que aquilo era da minha mente. E aquela voz repetiu por 3 vezes, ao ponto que eu peguei o meu horário de intervalo, fui a um laboratório e fiz o exame de sangue. E para minha surpresa, eu estava grávida. O Senhor me concedeu. O Senhor gerou. O que era impossível para os homens é possível para o Senhor. E para resumir, logo depois eu estava com uma bebê de 5 meses e grávida de outra, aonde após aquela primeira gravidez eu tinha sido diagnosticada com artrite reumatoide e eu fiquei alguns dias de cadeira de rodas, andei de cadeira de rodas porque eu perdi todos os movimentos. E quando foi descoberto que eu estava grávida pela segunda vez, tomando altos medicamentos fortíssimos, que aonde ainda se eu estivesse
gestante, eu correria o risco de perder, de abortar, ou da criança nascer com algum problema, alguma deficiência, isso tudo relatado pela a reumatologista, pela ginecologista, onde elas me sugeriram até tirar a criança. E eu falei que não, eu iria até o fim, porque se o Senhor permitiu, Ele com certeza iria se responsabilizar. E o que eu tinha pedido ao Senhor era um filho, era um bebê. Se Ele me concedeu a graça de mais um, realmente ia ser difícil, duas crianças pequenas, quase gêmeas, mas se o Senhor me concedeu essa graça, com certeza seria bem-vinda. E como foi bem-vinda? Não foi planejada, não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus. Porém, foi muito e é muito amado. Os nomes foram o Senhor que escolheu, Raquel e Maria Vitória. Maria Vitória porque foi uma vencedora, porque passou por tudo isso, né, por todas essas dificuldades, mas nasceu perfeita para a glória do nome do Senhor. O Senhor quis nessa manhã que eu falasse acerca desse testemunho. Muitos conhecem, muitos que estão aqui lembram, viveram comigo essa história, mas muitos não conhecem. E eu estou só resumindo. Porém, aqui o que eu quero deixar para você é essa seguinte mensagem. O que para você hoje seja algum diagnóstico, seja alguma dificuldade, relacionamento ou qualquer outra coisa, não é impossível para o teu Deus, para o meu Deus. Há alguma coisa impossível para o Senhor? O Espírito Santo te pergunta. Então, não viva pelo que você está vendo, viva por fé. Chame à existência o que não existe, acredite, creia, creia. O Senhor irá se agradar da sua fé, irá se agradar da sua fé. É loucura para muitos, como foi comigo. Muitos me diziam que eu estava louca, que eu estava fanática, mas eu sabia em quem eu estava crendo. Eu sabia quem tinha falado comigo. Então é importante que você reconheça a voz do seu Senhor. É importante que você identifique quem está falando com você e tire toda dúvida. Viva por fé, viva crendo que o Senhor é o Deus que faz. Ele não mudou. O mesmo que fez no passado, que fez Ana gerar Samuel, é o mesmo que faz hoje você gerar o seu sonho. Aquilo que você tem apresentado, aquilo que você tem pedido ao Senhor, Ele faz, só Ele faz. Então, não duvide, não viva pelo que você está vendo, pelo que está sendo apresentado a você. Viva por fé, creia, chame a existência, acredite agora, acredite já, porque Ele faz. Louvado seja Deus. Então vamos orar nessa manhã, gratos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor, porque Tu és o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus do impossível. E a minha alma anela por Ti. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus, aquele que nos ouve, aquele que responde a nossa oração. Receba a nossa gratidão nesta manhã. Receba as nossas considerações ao Senhor, Pai. E que possamos viver, como diz a Tua palavra, Senhor, por fé e não por vista. Que possamos entrar no nosso quarto, rasgar o nosso coração, clamar, pedir ao Senhor e se levantar crendo, se levantar grato, porque sabemos que o Senhor ouve e atende a nossa oração. A palavra diz que todo aquele que pede, crendo, tudo o que pede, quando ele crê, ele recebe da parte do Senhor. Louvado seja Deus, que nesta manhã, todas essas vidas, Pai, que vão ouvir
esse relato, esse testemunho, que elas possam ser impactadas pelo poder do Senhor, que a fé de cada um, Senhor, possa ser avivada, possa ser renovada no nome do teu Filho Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre. Essa é a nossa oração. Gratos por tudo que tens feito e tudo que ainda hás de fazer, tudo que ainda irás fazer por nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Que a palavra de hoje venha edificar a sua vida e que você possa compartilhar essa palavra para que outras vidas possam ser alcançadas e edificadas através desse testemunho. Não esqueça de dar o seu like e de fazer os comentários. Fiquem com Deus e até amanhã.